Shalom, queridos, mais uma vez nós vamos falar da palavra de Deus e que ela possa entrar no nosso coração de forma rica, poderosa, sobrenatural. E hoje nós vamos falar a respeito de ousadia, porque muitos de nós, quando éramos usados pelo capeta, nós éramos ousados e depois ficamos tímidos. Mas vamos para a palavra, amém? Em Atos 9:31 diz o seguinte: a igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. E ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Amém? Somente até aqui. Tu sabe por que a igreja passou por um período de paz? Porque Saulo se converteu, né? Aí, ao invés dele ser perseguidor de crente, ele passou praticamente a pregar o evangelho e converter as outras pessoas. Quer dizer, quem ficou afrontado foi o capeta, foi o mundão, né? E será que nós somos dessa forma? De repente nós somos pessoas ousadas, falantes, não temos medo de falar a verdade enquanto somos usados pelo inimigo, né? Pelo capeta. Aí tá, de repente nós nos convertemos e ficamos cheios de dedo, sabe? Eu não posso isso, eu tenho que tomar cuidado para aquilo, eu não posso falar a verdade, tem que falar ela com cuidado. É claro, tem que se falar com cuidado sim, mas não pode se deixar de falar a verdade com medo de machucar ou de doer, porque se nós não formos ousados na palavra, no pregar, no abrir da nossa boca, nós não seremos aquilo que a palavra fala dos cristãos, que nós seríamos ousados, que o Senhor nos deu o espírito de ousadia e não de timidez. Queridos, nós não podemos ficar tímidos diante daquilo que o Senhor propôs para nós, diante de pregar o evangelho, de falar a verdade para as pessoas, com educação sempre, dosada pelo Espírito Santo, sempre, né? Mas nós não podemos deixar de fazer isso. Tem pessoas que ficam com tanto medo de machucar os irmãos, mas não ficam com medo desses irmãos irem para o inferno por conta da atitude. Nós temos que ter a Bíblia, a palavra de Deus sempre nos nossos lábios. Não vamos usá-la como arma para ferir o nosso irmão, mas como arma para atacar o inimigo, para atacar o pecado. E lembrando que o Senhor ama o pecador, mas detesta o pecado, ele abomina o pecado. E nós vamos andar de braços dados com ele, ficar tímido, ficar com medinho de falar? Não vamos fazer isso não. Pecado é pecado, o que é certo, e isso é atemporal, não é usos e costumes. Hoje eu uso uma saia assim, amanhã assada. A cor da moda não é moda. Pecado, santidade, ele não é modismo, está ligado diretamente à salvação. Então o que nós temos que fazer? Falar a palavra do Senhor no tempo certo, fora de tempo, quando convém ou não convém. O Senhor é que vai fazer multiplicar aquela palavra no coração da pessoa. Mas quando Deus nos manda falar, nós temos que abrir a nossa boca, não temos que ter vergonha do evangelho que salva. Se nós negarmos a Cristo, Ele também vai nos negar naquele dia. Queridos, não tenha medo de falar com um irmão ou um amigo, falar assim: olha só, o que você está fazendo fere ao Senhor, fere aos princípios do Senhor. Se você continuar assim, o seu fim não vai ser muito legal. Olha, preste atenção, escuta, faça a diferença nesse mundo, porque Saulo, antes de se converter, ele tinha plena ciência daquilo que ele fazia. Ou você acha que ele matava os crentes, perseguia os crentes porque ele era mandado fazer? Não, ele tinha convicção de que aquilo que ele estava fazendo era o correto, embora fosse errado, mas ele fazia com todo o coração. Agora, quando ele se converteu, ele tornou-se o mesmo homem, ele mudou de direção. O que é a conversão? É você mudar o rumo, mas a tua ousadia, as características boas que Deus te deu, tem que permanecer. Geralmente o crente torna-se pior. Não pode ser assim, né? O Senhor quer transformar o teu ser, principalmente nas coisas que Ele vai usar para fazer você
um vaso novo. Ele não vai tirar de você as coisas boas, ele não vai tirar de você a sua ousadia, ele não vai tirar de você o seu temperamento, né? Você vai ter o caráter sempre de Cristo, o seu caráter vai ser transformado no caráter de Cristo, mas todos os temperamentos têm as coisas boas e ruins. O que é ruim nós temos que controlar e colocar na medida de Cristo, e o que é bom continua sendo bom. Ora, Saulo, quando se converteu, ele continuou sendo aquela pessoa ousada, aquela pessoa que influenciava as pessoas, um grande pregador. Querido, resumindo, deixa Deus te usar, né? Seja ousado. O Senhor não te deu um espírito de covardia, mas de ousadia. Amém? Que Ele te abençoe de forma rica, poderosa e sobrenatural.